esse tempo que Deus tem compelido a jornada de oração, esse tempo que Deus tem nos chamado a nos aprofundarmos a vida de oração, para liberarmos os nossos irmãos necessitados de ainda mais esforço no meio da oração, através das nossas vidas, e lembrando principalmente o Kleber, que nos submetido a uma cirurgia, e o pastor que está falando do Espírito Santo, justamente do nosso o grupo da família, dos nossos irmãos e irmãs, Marquinhos, Simone, Rinaldo, toda a sua família, lembre-se sempre deles, no seu tempo de oração, pessoal, no seu tempo de consagração a Deus. Eu sei que vai contar a você de uma vida, sua vida, o Evangelho de Jesus está muito claro. O Evangelho de Jesus está muito claro. Leremos a partir do versículo 16. À medida que vocês entrarem, à medida que vocês possam ter o Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 16. Está escrito assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Toda a sinagoga tinha os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos seus lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida. Vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é recebido bem. Afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muito mais viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Senhor, esta é a sua palavra, fala através dela aos nossos corações, e somente através dela, em nome de Jesus. Amém. O título dessa pregação é O Propósito e o Milagre. Você pode repetir comigo assim? O propósito, mais forte, o propósito e o milagre.
É interessante. Jesus estava na cidade onde ele tinha nascido. E quando a gente fala de cidade, a gente não fala de uma cidade numa dimensão de Governador Valadares. A gente está falando que, aproximado da nossa realidade, seria um bairro. Porque à medida do qual o Governador Valadares tem aí os seus quase, acho que 260 mil habitantes, ou mais. 260 mil habitantes para aquela época era uma coisa assim exorbitante, era uma megalópole. 260 mil habitantes talvez tivesse a capital do império. Então Jesus está ali com pessoas que o viram crescer, que conheceram seu pai José, que conheceram a sua mãe Maria, que conheceram os seus primos, a sua tia Salomé, João e Tiago, conheceram aqueles que haviam crescido com Jesus, talvez também seu primo Lázaro, sua prima Maria, sua prima Marta. E quando Jesus volta, e ele volta intencionalmente, ele volta não aquele Jesus do qual eles viram e conheceram, eles voltam Jesus muito famoso, muito conhecido, com muitos milagres, com muitos acontecimentos, com muitas coisas que haviam acontecido. E ele então, ao entrar na sinagoga, ao ler ali o pergaminho do profeta Isaías, e graças a Deus, hoje a nossa vida é muito mais facilitada. Olha, eu falo para vocês, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, você já sabe onde está. Eu falo do capítulo 4, você já sabe onde está. Eu falo o versículo 16, você já sabe onde está. Mas Jesus abre um rolo, e o rolo do profeta Isaías, que para nós é um livro, ele é um texto corrido, mas ele acha exatamente esse trecho, que eu já falei muito para vocês aqui. É o trecho que eu carrego para a minha vida, é o trecho que eu uso como aquilo que me fortalece, fortalece a minha fé, fortalece aquilo que Deus tem como propósito para mim. E ele lê então o livro do profeta, ele lê a passagem do profeta, e quando ele termina de ler, ele diz: olha, o que vocês ouviram acabou de se cumprir, porque isso se cumpre com a minha presença, com a minha palavra. Jesus é movido por propósitos. Jesus não caminha por coisas assim à toa. Jesus, ele está sempre intencionalmente fazendo coisas. Jesus está sempre fazendo coisas segundo o propósito e o desígnio que o Pai lhe deu. Jesus está sempre caminhando, não à revelia, não à própria sorte, não de forma inconsequente. Jesus, tudo que faz, em todos os seus passos, em todas as suas palavras, faz isso com propósito. Repita comigo assim: tudo que Jesus faz é com propósito. E aí, ele propositalmente vai para a sua terra, ele propositalmente lê o versículo, ele lê a passagem do profeta Isaías dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E diz: se cumpriu. Naquele momento, o povo põe em xeque como que se cumpre sobre esse mero mortal que nós vimos crescer, que brincou no meio da gente, que fez bagunça, a palavra de Deus. Isso constrange aquele povo naquele momento. Isso faz aquele povo estranhar o que Jesus diz.
Porque sempre que nós lemos a Bíblia, nós já sabemos quem Ele é, mas o povo não sabia. Para eles, e não entenda, toda vez que a Bíblia fala sobre um certo elogio, quando Jesus faz ou fala alguma coisa, as pessoas falam assim: nossa, ele é um grande profeta. Isso é quase uma humilhação. É por isso que quando ele chega diante dos discípulos, bem perto da sua crucificação, e diz: olha, quem o povo diz que eu sou? Aí eles falam: olha, alguns estão falando que o senhor é Jeremias, outros estão falando que o senhor é Elias, e outros falam até que o senhor é um grande profeta. E aí, ele vira para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro, discípulo de Cristo, cheio do Espírito Santo, diz assim: você é o Cristo, o Filho de Deus. E por isso que Jesus fala assim: cara, você não poderia sozinho conceber isso. Porque dizer que Jesus é profeta, dizer que Jesus é um grande líder, é muito diminutivo. Na verdade, Jesus é o Cristo de Deus. E sendo Cristo de Deus, o povo ali não poderia conceber, porque uma coisa é ser profeta, e naquela sociedade, ser profeta era o de mais importante que poderia ter. Agora, uma coisa é ser profeta, outra coisa é ser o Cristo. Sendo Cristo, o povo não creu. Aqueles que estavam ao seu entorno, que o viram crescer, que viram Deus em face humana, não creram na sua palavra. Não creram que Ele era o Cristo. E aí, essas palavras que vêm a seguir parecem ser muito duras. Parece que Jesus está sendo muito grosseiro. E olha, gente, sempre que parecer que Jesus está sendo grosseiro, duvide. Porque de fato, Jesus às vezes fala coisas muito duras. Mas todas as vezes que Jesus fala coisas duras, Ele fala coisas que nós precisamos compreender. E se não for por esse caminho de ser um pouco mais ríspido, um pouco mais duro, nós não conseguimos entender. E aí Ele diz assim: olha só, vocês estão falando que eu devo fazer aqui o que eu fiz em Cafarnaum. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Havia muitas viúvas em Israel quando Elias foi enviado para uma viúva lá em Serepta. Havia muitos leprosos precisando serem purificados quando Neemias, aliás, Naamã foi purificado, o sírio. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele faz milagres a um e a outros não? Ele está querendo dizer que existem alguns que são privilegiados pela vontade de Deus e outros não? Não é isso que ele está querendo dizer. Primeiro, a intenção do povo, e a gente precisa compreender isso, é que milagre é uma apresentação. É como se você fosse no circo, e você sabe que no circo vai ter palhaçada. Jesus não é um palhaço. Ele não faz milagres, porque eu quero, porque é assim, porque deve ser assim. Jesus faz aquilo que é do propósito de Deus, e Ele age sempre segundo o seu propósito. Então é como se Ele fizesse um passo, um truque de mágica, e o povo está dizendo: faz aqui o que você fez lá em Cafarnaum. Mas Jesus está dizendo: olha, lembrem-se, existiam muitas viúvas em Israel, e Deus enviou o seu profeta lá em Serepta. Porque Deus não faz milagres para aparecer. Deus não faz milagres para provar que Ele existe. Deus faz coisas com propósito, e segundo o seu propósito, Ele age e faz milagres. Ele não está querendo dizer que Deus é aliás, que Jesus Cristo aqui, quando Ele diz assim, olha, quando Ele fala isso aqui que eu acabei de dizer para vocês, Ele não está querendo dizer assim: eu faço milagre apenas para alguns. Na verdade, Ele está querendo dizer para o seu povo, para aqueles que o viram crescer:
eu não faço coisa senão pelo propósito do meu Pai. Meus irmãos, as curas e os milagres não acontecem para entreter. E às vezes, a gente espera do Senhor curas e milagres como forma de entretenimento. É isso que Jesus está dizendo, principalmente para o seu povo. Eu não voltei para Nazaré para que vocês fossem entretidos por milagres, mas para que vocês crescem que eu sou o Cristo enviado de Deus. E aí, quando eu li isso, essa mensagem tomou o meu coração. Essa mensagem ganhou no meu coração um propósito. Porque quantas vezes nós achamos que para que a nossa igreja se encha, esse lugar precisa de ter milagres. E de fato, pessoal, existem muitas igrejas cheias por causa de milagres. Mas qual foi? Nós estaremos aqui só quando Deus fizer milagres. Olha, Jesus também está dizendo para aquele povo: existe algo mais poderoso do que manifestação de milagres para entreter vocês, mas é a presença de Cristo aqui no meio de vocês, do qual vocês deveriam reconhecer, do qual vocês deveriam viver com alegria de ser Jesus está no nosso meio. Que bom que Ele é o Cristo, que bom que Ele é o enviado de Deus. E Ele ficaria tão alegre se não precisasse fazer um milagre ali no meio daquele povo. Muito pelo contrário, Ele precisou ser escorraçado, Ele teve que sair escorraçado no meio do seu próprio povo. Meu irmão, minha irmã, que na dinâmica da sua vida com Deus, você busque essas coisas sobrenaturais não como forma de entretenimento para a sua vida, mas antes, busque o milagre de Deus para a sua vida, querendo que o propósito dele se cumpra. E aí, explicado então por que Jesus parece ser tão grosso com aquele povo, explicado que Jesus está querendo dizer para eles que Ele não é Deus de entretenimento, Ele é Deus de propósito. Eu quero que você compreenda, porque é incompatível o Cristo que diz: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, tome sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, eu vos aliviarei. Ah, meus filhos e filhas, ah, Israel, como eu quis te ajuntar, como os pintinhos fazem, com a galinha faz com seus pintinhos. Ah, meus filhos e filhas, eu queria fazer sobre vocês milagres como fiz em Cafarnaum. Esse Cristo não é diferente aqui. Ele quer fazer coisas poderosas no nosso meio, nas nossas vidas, mas antes nós precisamos compreender que Ele faz sempre segundo o propósito do Pai. Então é importante, meu irmão e minha irmã, primeiro você conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Nessa jornada de oração, compreenda nessa noite o propósito de Deus na sua vida. Busque conhecer o propósito de Deus na sua vida, e você verá esse Deus que nós anunciamos, esse Deus que faz milagres, esse Deus que faz coisas impossíveis. A minha vida é um testemunho vivo a respeito disso.
porque vivendo o propósito, eu recebi livramentos, eu recebi provisão, eu recebi milagres, eu recebi tudo que eu precisava, porque o que Deus tem de compromissos com as nossas vidas é o propósito santo dele sobre nós. E se não for assim, nós estamos então procurando apenas entretenimento. Nós não podemos mais viver como quem não vive a favor ou desejando para as nossas vidas o propósito de Deus. Esteja aqui porque você está satisfeito com o propósito de Deus na sua vida. Viva na verdade, conhecendo e buscando conhecer, sendo cheio de Deus para a manifestação do propósito de Deus na sua vida. E Deus já vem manifestando propósitos na sua vida, mostrando para você o que Ele quer, mostrando para você onde Ele quer te levar, mostrando para você os desígnios dEle para você, meu irmão, minha irmã. Então viva como quem deseja único, exclusivamente viver o propósito de Deus. Mas para isso, conhecendo o propósito de Deus, você precisa confiar. É difícil, porque quem vive nesse mundo está submetido a padecer. Isso eu não posso dizer. Não posso falar para você que a vida é flores, mas o que diferencia quem passa dificuldade no propósito de Deus é que, passando a dificuldade, o Senhor haverá de suprir as necessidades que temos. Passando a dificuldade, o tempo da tribulação, debaixo do propósito de Deus, nós andaremos sobre as águas, vivendo debaixo do propósito de Deus. Nós poderemos até ser assolados por tempestades, mas o Senhor dará uma palavra e a tempestade se acalmará. Porque, meu irmão e minha irmã, tudo que atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida, o Senhor mesmo se incumbirá da responsabilidade de nos livrar, de nos dar o milagre, de nos dar a provisão, porque nada pode atrapalhar os propósitos de Deus, nada. Então, por isso, a segurança que temos é viver o propósito de Deus. Por isso, a alegria que nós devemos ter é viver segundo os propósitos de Deus. Porque assim sendo, a vontade de Deus sobre as nossas vidas estabelecido, nada pode nos tirar, porque Ele tem todo o poder, e não há nada sobre Ele, não há nada que tenha mais poder do que Ele. Deus é o sustentador dos nossos propósitos, e tudo que precisarmos, segundo o propósito dEle para as nossas vidas, Ele fará. Me lembro, quando o reverendo Pontes, José Pontes sobrinho, quando vocês já me ouviram falar disso aqui 1 milhão de vezes, não havia possibilidade de eu ser enviado para a faculdade de teologia, e ele disse para mim assim: olha, Deus é quem te chamou, é Ele quem te sustenta. Quando eu não sabia como eu ia viver na faculdade de teologia, porque não havia possibilidade de manter o seminarista lá, e ele disse para mim: quem te chamou, é Ele que te sustenta. E vivendo o propósito de Deus, eu não entendia como as coisas aconteciam, porque Ele mesmo era o responsável por fazer acontecer aquilo que era o propósito dEle. É muito mais simples, meu irmão e minha irmã, viver segundo o propósito de Cristo.
E não simples de simplório, eu estou falando de simplicidade, porque ao lidarmos com as dinâmicas, ao lidarmos com aquilo que se resulta da vida, passando a tribulação, o Senhor é quem nos sustenta. E aqui eu finalizo, porque me vem à mente, eu me lembro quando Davi registrou no Salmo 23. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa diante dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Certamente a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Olha, isso é lindo. É lindo. Porque essa coisa de viver o propósito de Deus fará com que o próprio Deus esteja incumbido de, ainda que estejamos no vale da sombra da morte, Ele esteja com o seu bordão, que nos livra das pestes, que nos livra dos animais selvagens, que nos livra do mal, e o seu cajado que nos guia, vivendo no propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, a assolação que se aproximar de você, Ele usará o seu bordão para te livrar do mal, e te guiará com o seu cajado, porque o Deus que nós servimos é um Deus de propósito. O Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Por isso Jesus disse: eu não estou aqui para entreter vocês, mas para viver o propósito do Pai.